Bom dia com alegria. Bem-vinda, bem-vindo ao canal Café e Foco. Para a gente dar sequência à série Educação para Todas as Vidas. No último vídeo, nós paramos aqui. Meu nascimento para a convivência, viver com, para a experiência do ser, para o pontificado, para a religião, do latim religare, deu-se entre duas irmãs e dois irmãos, portanto, mais um, num contexto familiar com muitas pedras no caminho. Não diferente da gestação, psicologicamente complicada, como talvez a da maioria de nós, a qual fora marcada por muitas dores, frutos da ignorância de um pai, possivelmente acuado pela domesticação de sua própria infância, e da passividade de uma mãe que, não menos acuada, em nome do sistema de crenças, passava panos quentes e punha uma pedra em cima de cada evento, para sofrer menos ou ainda mais. Essas são as pedras que, quando crescemos, estão lá, no mesmo lugar, em cima das dores e dos odores que guardamos para depois, em cima daqueles sentimentos, daqueles momentos que nos marcaram de algum modo e nos acompanham como uma sombra, ao que tudo indica, atravessando várias gerações e por muitas vezes imobilizando-nos e mantendo-nos no passado, presos para determinada situação naquela mesma idade. Pedras que, um dia desses, haveremos de virar a fim de sair, a passos lentos, porque doloroso, da imobilidade do medo, e progredir a passos largos, porque leve, para a fluidez da água da vida, para a fluidez do amor. Por medo, vamos adiando a vida e vivendo em morte lenta. Nos auto-sabotamos e sabotamos uns aos outros, castrando e recalcando nossos desejos. Simplesmente por nos faltar a coragem, porque esquecida, para virar as próprias pedras que nos fazem sombra e nos causam tanta dor. E por nos serem sombras, impedem que a luz traga a clareza, a lucidez para a visão e para a escuta, que nos conduzem à luz maior da consciência, que nos aquece e fortalece as asas, impelindo-nos ao movimento consciente, à mobilidade do amor que nos aquece o coração. Os primeiros meses após meu nascimento, segundo minha mãe, foram longos dias de pranto, sem o sono, precioso para um corpo que cresce a uma velocidade estonteante, sem o silêncio, sagrado, para uma alma que procura seu templo de oração, o corpo, sem a energia que revitaliza todos os sentidos desse templo sagrado e dá luz à luz que o habita, a alma. Na pausa para o ser e no aconchego da calma. As provações e as dificuldades para quem está a caminho tornam-se um ensinamento. Aceita, mas não suportada e não mantida, a provação pode tornar-se fator de iluminação e conhecimento. O absurdo, a solidão e a morte, todos esses inevitáveis que um dia ou outro devemos enfrentar, são, neste caso, assumidos e, em seguida, transcendidos. Em todas as circunstâncias, até mesmo as mais mortais ou crucificantes, trata-se de procurar
e encontrar a vida. Mas somente alguém que conheceu o sofrimento e passou por ele poderá expressá-lo. Caso contrário, isso há de soar falso. É preferível calar-nos junto a alguém que sofre, se ainda não conhecemos em nós próprios, o que já se encontra para além do sofrimento e da morte. Palavras de Jean-Yves Leloup. Para oferecer é preciso antes ter, pois não me é possível dar do que não tenho. Para ter é preciso antes saber, pois não possuo meu corpo se não o sei meu, se não o saboreio. Para cuidar, para educar, é preciso antes cuidar de si, educar-se, pois é da minha atitude que semeio novas atitudes. E para chegar a essa atitude é necessário antes reconhecer nos ancestrais a fonte, reconhecer no passado a própria história, reconhecer no presente a própria vida, reconhecer no futuro a morte como parte de um processo eternamente vivo. Para isso, as provações são um exercício, não o drama. Para o reconhecimento de si mesmo, como resultado de muitas tristezas, mas também muitas alegrias. De muita dor, mas também muito amor, no caminho de uma evolução que geração pós geração só cabe aos mistérios da vida e ao mistério da nossa fé desvendar. Porém, para conhecer-se a tal ponto, a ponto de expressar o que de fato se é fundamental chegar ao estado de consciência que lhe permita ver além das aparências, ver além do que aparenta ser, além de sua luta pelo poder e de seus dramas de controle, os quais concorrem para mantê-lo e desta forma nos manter a todos nessa aparente harmonia social, que nos tem levado ao suicídio coletivo. Traduzido nas guerras institucionais, nas catástrofes, no geocídio e nos genocídios, em nome da modernidade, do progresso e de um Deus. Inevitavelmente, um excesso de dependência em relação à aprovação dos outros gera uma preocupação exagerada com a aparência exterior e uma ausência de autenticidade. Isso leva a um conformismo ansioso e a um tenso esforço pelo reconhecimento. Leva a uma falsidade, a um modo de existência que, tal como um cenário de Hollywood, é apenas uma fachada elaborada, sustentada por meia dúzia de andaimes. Logo após meses de meu nascimento, nasce meu quinto irmão. A essa altura já morávamos na sede do município de Gaurama, para onde a família mudara durante o meu primeiro ano de vivência humana, tirando-me o privilégio dos seios que me eram fonte de alimento e do meu primeiro prazer humano, o posto de bebê que me custara tanto, bem como o reino encantado do aconchego do colo que me era porto seguro. Isso deve ter me recolocado frente a um dos sentimentos que movem o mundo, a raiva, a qual já me havia sido apresentada por meu pai durante minha gestação, numa marcante surra de relho em meu irmão mais velho, narrada até hoje por minha mãe. Essa raiva, assim como a sexualidade, tão reprimida nas instituições, é a mesma raiva que nos move à ação,
que nos faz desacomodar e transformar. E quando canalizada, move montanhas, deve ser acolhida e transmutada de energia destrutiva para energia criativa. Através de práticas meditativas que levam a pessoa à compreensão de suas dimensões física, psíquica, emocional e espiritual. O que lhe empodera como o ser que é. E esse é o verdadeiro poder que o leva à autogestão consciente e que o faz perceber-se, ao mesmo tempo e no mesmo espaço, único no e uno com o universo. Rejeitar o erotismo e a sexualidade é a recusa da vida em seu aspecto de plenitude e em seu ímpeto em direção à unidade. É curioso que o desejo sexual, cuja origem se encontra na própria vida, deva ser, por assim dizer, recalcado em benefício de valores humanos, ditos espirituais. No fundo, a fruição é a maneira para o ser, presente em nosso ser essencial, de tornar-se consciente de si mesmo na consciência do homem. Palavras de Durkheim, através de Leloup. Não seria esse o papel da educação? Especialmente no início, na primeira infância, cuidar, para que o menino se transforme em homem. Cuidar, para que a menina se transforme em mulher. Cuidar, para que, sabendo-se sexuados, sejam macho e fêmea, no sentido radical de sê-los. E comunguem essa abertura para o outro, que é o sexo, como a energia que dá vida à vida, que como a raiva, se acolhida e serenada, não apenas transforma e renova nossa humanidade, nosso humus, mas também e essencialmente a transcende para nossa divindade, nossa lucidez. Para que uma semente germine, antes de tudo, é necessário que ela seja fecunda. Para tanto, ela precisa da essência feminina que acolhe, bem como da essência masculina que invade. O sêmen-semente, que invade as entranhas escuras em busca de uma outra vida, em busca de nova luz, é acolhido e fecunda o ventre terroso que, na humilde umidade do humus, gera o humano e que, ao acolher, gera vida e transforma, da nova forma o que é, transforma o sêmen-semente em homem ou mulher. Sexo é o que chamamos essa dança dos opostos eternamente complementares, que traz nova vida à vida e nos conduz ao encontro, nos movendo na direção do outro e do movimento com o outro, na direção do ato, na direção dos altos e baixos da vida e da morte. E por isso, na direção de nós mesmos, porque vasto e profundo como o som do infinito que atravessa todos os mares para chegar aqui, que atravessa todas as gerações para chegar a ti, atravessa uma vida inteira, num único instante, para fazer um de dois, que atravessa todas as vidas para chegar em casa e ficar, mas só depois. Essa dança da complementaridade no sexo
do sexo, para o sexo e pelo sexo, nos aproxima, nos deixa mais próximos do próximo e, no entanto, e portanto, mais próximos de nós mesmos. É a dança de um homem e uma mulher nos bailes da vida. Um desses homens, um dia, tornou-se meu pai. Uma graça de homem, uma pessoa de graça. Uma alegria presente num assovio que passa. O assovio, como a palavra, com o vento se vai. O menino, na palavra, assovia sua tristeza e sua alegria. E nesse instante acolhe o pai. O pai, que é o assunto do nosso próximo vídeo. Esse é um dos desenhos feito pelo Pedro, espontaneamente, para me presentear num dia desses. Pedro é o meu filho menor, mais novo. No nosso último encontro, eu deixei uma reflexão e uma sugestão para que você conversasse com a sua mãe para compreender, para poder ter acesso ao seu próprio processo aqui na existência, aqui nessa jornada terrena, onde você veio para trazer o seu remédio e compartilhar, porque é na partilha que a gente se cura e cura o outro. Nascimento lembra, antes de qualquer coisa, dor. A dor de nascer. E pode parecer estranho trazer o assunto do sexo nesse tema do nascimento. Mas é exatamente através do sexo que nós chegamos até aqui. É a energia sexual que nos aproxima e que recria a vida em cada nascimento. Eu costumo dizer que a cada nascimento, mais uma oportunidade para o amor. Mais uma oportunidade de amar. Porque se estamos aqui para aprender, e como seres sociais, estamos aqui para aprender a amar. Então esse é o nosso exercício aqui na nossa jornada terrena. Aprender a amar. E cada nascimento nos traz essa nova oportunidade de rever, de olhar de novo, de escutar e perceber a nossa caminhada. De que forma estamos nos relacionando com a nossa própria existência, com o nosso corpo, com a nossa vida e com os outros, com o outro de maneira geral. E toda vez que eu me referir ao outro, eu estarei me referindo não apenas a pessoas, mas a todos os seres, ao meio ambiente, aos elementos, ao alimento, aos nossos objetos, os nossos instrumentos, os nossos talentos, todos os nossos bens, que chamamos de bens, que acabam nos fazendo, por vezes, acabam nos fazendo tão mal. Nascimento lembra dor, o sexo, por vezes, lembra dor. E por que tanta dor? Talvez não fosse preciso atravessarmos tanta dor e tanto sofrimento, não fosse a nossa arrogância ou a nossa, como nos lembrava Buda, a nossa ignorância. E ignorância
Não se trata de ser menos inteligente ou menos culto. Ignorância no sentido de que ignoramos a essência da vida, a essência de nós mesmos. Nós ignoramos o plano da vida. E por isso não temos plano, não temos projeto. Esquecemos o que viemos fazer aqui. Em algum momento nos perdemos na caminhada. Perdemos a escuta, perdemos o olhar, perdemos o gosto. Perdemos o gosto natural da vida, das coisas, dos relacionamentos. Estamos sempre acrescentando mais algum gosto para que as coisas fiquem com o nosso gosto. Para que as coisas fiquem do nosso jeito. E assim, perdemos o gosto, perdemos a graça, perdemos a oportunidade de crescer, de evoluir. E acabamos caindo nas garras da mediocridade. Tornamos-nos medianos. Porque acabamos excluindo quem pensa diferente, quem vê diferente. E criamos a guerra pelo poder e pela prova. Pelo poder do domínio, do controle e pela prova de que se está certo. E assim transformamos nossa vida numa grande confusão, porque se não temos um projeto, se não temos um plano, nada temos a oferecer ao outro. Porque se mal lembramos quem somos nós, se não cuidamos dos nossos bens, ou do nosso bem mais caro, que é o nosso barco, nosso veículo, nosso templo sagrado de oração, o que é que nós podemos oferecer ao outro? Se não somos inteiros, se eu não me reconheço como um ser integral, com as 4 dimensões, física, psíquica, emocional e espiritual, não há como ver no outro o Deus que eu menciono na leitura. Não há como ver no canto de um pássaro o canto de Deus, o canto da criação, o canto da vida. Não há como ver no abraço o toque de Deus, o toque da vida, o toque da criação. Tanto menos no sexo. É por isso que nós transformamos o sexo em algo promíscuo. Algo que tanto buscamos, que tanto desejamos e que acaba se tornando um problema. É do sexo que nascemos. E a energia sexual, assim como a raiva, tem esse poder incrível de aproximar e afastar as pessoas. É uma energia maravilhosa, poderosíssima. Eu digo que se não fosse energia sexual, talvez estivéssemos já em extinção. E se você já se apaixonou, você compreende bem o que eu estou dizendo. Pois a energia sexual, assim como a raiva, ambas nos conduzem à paixão. A paixão por alguém, por uma ideia, por um objetivo, por uma realização, por um desejo. E aí que está a grande armadilha, quando nos apegamos a esse desejo, a essa ideia, a esse ideal, a
a essa pessoa, a esse bem que conquistamos, o que acabamos por conquistar. E esse apego vai gerar a dor, novamente, que vai gerar o sofrimento, que vai gerar estresse e que vai nos deixar miseráveis, que vai nos deixar cada vez mais vazios. E para preencher esse vazio, nós vamos procurar fora o que estaria gratuitamente disponível dentro. Temos nascido em meio a circunstâncias bizarras. Temos nascido de partos artificiais, em locais artificiais, em ambientes artificiais, friamente. Temos nascido de relacionamentos inseguros, dolorosos, em boa parte, duvidosos, relacionamentos de interesses. Me refiro aqui tanto ao relacionamento entre o casal, entre os pais, como os relacionamentos interpessoais, no caso do nascimento, da entidade que acolhe, ou que deveria acolher esse nascimento, através de quem vai acolher essa criança, quem vai receber essa criança, que é um médico. Bem, se você conversou com a sua mãe sobre sua concepção, sobre a sua geração, sobre o seu nascimento, você provavelmente agora deve ter uma outra percepção do seu processo aqui na tua existência. E esse é o primeiro passo. Reconhecer a tua origem, as circunstâncias em que você chegou aqui na Terra, é muito importante. É o primeiro passo para uma transformação que é lenta, gradual, homeopática, e devagarzinho juntos nós vamos aqui, quem sabe, conversando sobre isso e encontrando uma saída para a situação em que nós nos colocamos. E devagarzinho vamos construir juntos o líder excelente que tanto precisamos. Bom estar contigo aqui, e eu te convido para estar conosco acompanhando a nossa série Educação para Todas as Vidas. Te vejo no próximo vídeo.